O sol poente tingia o céu de Faro com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Atlântico estivesse a sussurrar segredos antigos às ondas que lambiam a areia dourada. Ana sentiu o coração disparar quando Sofia tropeçou na pedra solta, caindo diretamente nos seus braços. Desculpa, Ana. Eu não consigo mais fingir, murmurou Sofia, os olhos castanhos cheios de lágrimas que refletiam o mar agitado. Naquele instante, o mundo parou, o grito distante de uma gaivota, o cheiro salgado do ar e o peso daquele corpo familiar contra o seu, revelando que ambas sabiam há meses, mas que nenhuma ousara nomear. Era o fim da amizade inocente e o nascimento de algo perigoso, proibido, um amor que Faro, com suas ruas empedradas e tradições enraizadas, poderia engolir inteiro. Ana e Sofia haviam-se conhecido no primeiro dia do secundário, no Liceu de Faro, onde o sino da escola ecoava como um chamamento das catedrais antigas da cidade. Faro, a joia esquecida do Algarve, com suas muralhas mouriscas e o aroma de laranjeiras misturado ao peixe fresco do mercado municipal, era um lugar onde as histórias de amor se entrelaçavam com as lendas do mar. Ana, filha de um pescador e uma costureira, cresceu nas ruelas labirínticas do bairro antigo, onde as casas de azulejos azuis contavam contos de saudades e fados melancólicos. Aos 16 anos, era alta e esguia, com cabelos pretos ondulados que dançavam como as ondas que seu pai domava todos os dias. Seus olhos verdes, herança de algum ancestral irlandês perdido nas crônicas portuguesas, carregavam uma curiosidade insaciável pelo mundo além das redes de pesca. Sofia, por outro lado, era a filha da professora de história local, uma mulher devota que lecionava sobre os descobrimentos com o fervor de quem via em Vasco da Gama a salvação da nação. Moravam numa vila modesta perto da Ria Formosa, onde os flamingos cor-de-rosa pontuavam o horizonte como pinceladas de um pintor renascentista. Sofia tinha cabelos castanhos lisos, que usava presos num rabo de cavalo prático, e uma pele oliva que bronzeava facilmente sob o sol implacável do sul. Sua risada era como o tilintar das sinetas das igrejas de Faro, leve, mas com uma melodia que ecoava na alma. Elas se sentaram lado a lado na aula de literatura portuguesa, onde a professora recitava Camões com a paixão de quem via nos sonetos o pulsar da própria veia portuguesa. Fado, amor, saudade, é isso que nos define, disse a professora, enquanto as meninas trocavam olhares cúmplices sobre o peso das palavras. Ana, que sonhava em ser escritora, rabiscava versos em seu caderno. Nas ondas de Faro, o coração afoga-se em segredo. Sofia, mais pragmática, aspirava a ser bióloga marinha, fascinada pelas tartarugas que desovavam nas praias escondidas. Quer proteger o que o mar tenta levar, confidenciou ela um dia, durante o intervalo, enquanto partilhavam pastéis de nata quentes comprados na confeitaria da esquina. A amizade floresceu como as amendoeiras em flor na primavera algarvia. Passavam tardes explorando o Jardim Manuel Bivar, onde os pavões exibiam caudas iridescentes, ou pedalando bicicletas ao longo da costa até à praia de Faro, onde o vento salgado bagunçava seus cabelos. Ana contava histórias de sua avó, uma fadista que cantava em tabernas enfumaçadas sobre amores perdidos no mar. Sofia compartilhava lendas da Ria Formosa, de sereias que seduziam marinheiros com vozes etéreas. Somos como as Ilhas Barreira, ria Sofia, protegendo-nos uma à outra do vendaval. Mas, aos 18 anos, algo mudou. Era o último ano de escola e o ar de Faro parecia carregado de promessas e pressões. As festas de São Brás enchiam as ruas de bandeiras coloridas e o som de concertinas, mas sob a alegria festiva, pairava o peso das expectativas familiares. Ana sentia-o na forma como seu pai, com mãos calejadas pelo sal, a olhava durante o jantar. Casa-te bem, filha. Um bom rapaz do bairro, com rede e barco. Sofia, por sua vez, ouvia da mãe sermões sobre o dever de perpetuar a linhagem católica, com missas dominicais na sede de Faro como lembrete constante. O cruz veio sutil, como o nascer do sol sobre o Atlântico.
Começou com toques acidentais, a mão de Sofia roçando a de Ana ao passar o livro de Pessoa, o olhar demorado durante as caminhadas pela marina, onde iates brancos balançavam como sonhos inalcançáveis. Ana notava como o riso de Sofia iluminava seu rosto, como suas sardas dançavam quando ela falava de biologia, comparando corações humanos às conchas frágeis da praia. Tu és a minha concha preferida, pensou Ana uma noite, sozinha em seu quarto apertado, o som distante das ondas misturando-se ao bater de seu próprio coração. Sofia, igualmente atormentada, sonhava com Ana em noites quentes de verão. É só amizade, repetia para si mesma, mas o sonho onde elas dançavam um fado lento sob as estrelas da Praça de Touros a deixava acordada, o peito apertado pela saudade de algo que ainda não havia acontecido. Elas esconderam-no bem, no início, piadas sobre melhores amigas para sempre, abraços que duravam um segundo a mais. Mas Faro, com sua rede de olhares vizinhos e fofocas que voavam como gaivotas, era um palco pequeno para segredos grandes. Uma tarde de outono, após uma aula de educação física onde soaram juntas sob o sol escaldante, Sofia convidou Ana para um piquenique na ilha deserta. Remaram num barco alugado, o mar calmo como um espelho, refletindo o céu azul sem nuvens. Lá, longe dos olhos da cidade, comeram sardinhas assadas e regaram com vinho de mesa barato. Se eu pudesse, fugia contigo para Lisboa, disse Sofia, deitada na areia, a cabeça no colo de Ana. Longe disto tudo, das mães, dos padres, das expectativas. Ana traçou círculos suaves nos cabelos dela, o coração martelando. E o que faríamos lá? Sofia ergueu os olhos, e neles Ana viu o oceano inteiro, desejo, medo, esperança. Viveríamos livres. Como as gaivotas. Aquele momento foi o limiar. Na volta, o barco balançando suavemente, Sofia inclinou-se e roçou os lábios na bochecha de Ana, um beijo de despedida que era, na verdade, um convite. Ana congelou, depois retribuiu com um sussurro, eu também sinto, Sofia. Mas e se nos descobrirem? Elas juraram silêncio, um pacto selado com o sal do mar nos lábios. Dali em diante, o crase era um segredo partilhado, florescendo em olhares roubados no corredor da escola, bilhetes escondidos em livros de Saramago, passeios noturnos pela boneca chapéu, onde rezavam a santos mudos por misericórdia. A vida em Faro seguia seu ritmo, as feiras de artesanato com rendas de bilros tecidas por mãos envelhecidas, o cheiro de churrasco de porco preto nas festas locais, as canções de fado que ecoavam das varandas. Mas o amor delas crescia como uma videira selvagem, enredando-se nas raízes de suas almas. Ana escrevia poemas que nunca mostrava, versos sobre olhos que são faróis no nevoeiro da proibição. Sofia colecionava conchas com formas de corações, escondendo-as num frasco de vidro na prateleira de seu quarto. O inverno chegou a Faro com chuvas miúdas que transformavam as ruas em rios de luz refletida nos lampiões de ferro forjado. As meninas, agora inseparáveis no corpo e na alma, encontravam refúgio na pequena biblioteca municipal, um oásis de silêncio entre prateleiras curvadas pelo tempo. Ali, sob o retrato amarelado de Fernando Pessoa, liam em voz baixa certos de mensagem, deixando que as palavras do mar português ecoassem como hinos ao seu amor oculto. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, recitava Ana, e Sofia completava, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Esses momentos eram oásis em meio à tempestade social que se avizinhava. A escola fervilhava com rumores de namoros adolescentes, rapazes com guitarras desafinadas serenatando sob janelas, raparigas com pulseiras de contas de coral trocadas em promessas juvenis. Ana e Sofia observavam de longe, fingindo indiferença, mas o ciúme mordia como o vento nortada. Vês aquele João? Ele olha para ti, provocava Sofia, num tom que misturava brincadeira e dor. Ana ria, mas respondia, só vejo os teus olhos, como o mar vê o céu. A pressão familiar apertava como uma rede de pesca.
Na casa de Ana, o pai contava histórias de seu próprio casamento arranjado, com a tua mãe, que Deus a tenha, foi o dever que nos uniu, e o amor veio depois, como vinho envelhecido. A avó, com o seu jal de lã tecido em tiar manual, cantava fados antigos enquanto costurava redes. Amor sem raiz é flor que murcha, minha neta. Escolhe o sol firme. Ana assentia, mas seu solo era Sofia, movediço, mas vivo. Sofia enfrentava batalhas mais sutis. Sua mãe, Dona Isabel, era pilar da paróquia de São Pedro, organizando procissões onde virgens de porcelana desfilavam em andores bordados. O amor é dom de Deus, para multiplicar-se em família, pregava ela durante os jantares, os olhos fixos na filha como se pudesse ler seus pecados nas sardentas. O pai, um funcionário da Câmara, ausente em viagens a Lisboa, enviava cartas com conselhos secos. Estuda, casa-te bem, honra a tradição. Sofia escondia seus desenhos de tartarugas entrelaçadas em abraços, símbolos de seu afeto proibido. O primeiro conflito surgiu numa festa de São João, quando as ruas de Faro se iluminavam com fogueiras e o ar cheirava a alho e ervas. Danças em círculo, com saias rodopiantes e lenços coloridos, enchiam a Praça da Liberdade. Ana e Sofia, vestidas de branco como as noivas de verão, giravam na multidão, mãos unidas por um segundo fugaz. Mas João, o rapaz de olhos ávidos da turma, aproximou-se de Ana com um ramo de manjerico, para a mais bonita do Algarve. O gesto era inocente, mas o olhar de Sofia, do outro lado da fogueira, era uma lança. Ele só quer o que vê, não o que sou, sussurrou Ana mais tarde, num beco escuro atrás da igreja. Eu sei, respondeu Sofia, a voz trêmula. Mas e se for isso que esperam de nós? Fingir, casar, ter filhos que nem queremos? Elas se abraçaram ali, o cheiro de humo e flores misturando-se ao sal de lágrimas não derramadas. Naquela noite, pela primeira vez, seus lábios se encontraram num beijo tímido, doce como o mel de rosmaninho, sob o luar que banhava as muralhas medievais. Promete que isto é nosso, murmurou Ana. Só nosso, como o segredo das conchas. Os meses seguintes foram um êxtase roubado. Verões passados na praia da Quinta do Lago, onde mergulhavam nuas ao amanhecer, rindo do frio da água que as acordava para a realidade. Inversos chuvosos na cabana de pesca abandonada do pai de Ana, onde liam cartas de amor de Sofia de Melbreiner, sonhando com uma vida além das fronteiras de Faro. Um dia vamos para Coimbra estudar na Universidade Velha, onde ninguém nos julga, planejava Sofia, traçando mapas imaginários na areia úmida. Mas o segredo, como o mar, não se contém para sempre. Uma tarde, durante uma excursão escolar a Lagos, onde visitaram a Ponta da Piedade com suas grutas esculpidas pela erosão, um colega as flagrou num momento de intimidade, mãos entrelaçadas atrás de uma rocha, risos abafados. O que é isto, meninas? Amigas demais, zombou Miguel, o bully da turma, com um sorriso malicioso que cheirava a inveja. Elas negaram, corando como o pôr do sol, mas o veneno estava plantado. De volta a Faro, os sussurros começaram. Ouvi que a Ana e a Sofia. Tu sabes, cochichavam nas escadarias da escola. A mãe de Sofia confrontou-a numa noite de tempestade, o trovão ecoando como julgamento divino. É verdade? Aquela pescadora te está corrompendo? Deus não perdoa desvios, filha. Sofia negou, mas o choro que se seguiu foi o primeiro abismo entre elas. Ana, ao saber, correu pelas ruas encharcadas até à Ria Formosa, onde encontrou Sofia sentada na margem, jogando pedras na água lamacenta. Não nos separem, implorou Ana, puxando-a para um abraço molhado. Lutaremos juntas. Porém, a pressão social era uma maré alta. Amigas comuns se afastavam, convites para festas secavam como algas ao sol. O pai de Ana, ouvindo boatos no mercado de peixe, advertiu: cuidado com caminhos errados, Ana.
O Algarve é terra de homens fortes e mulheres fiéis. Elas se agarravam uma à outra em noites de insomnia, trocando promessas sussurradas. Se o mundo nos odiar, seremos nossa própria faro, um refúgio. O crush, outrora doce, tornava-se uma âncora. Sofia começou a duvidar, e se eu te estiver a arruinar? Minha mãe fala em terapia, em exílio para um colégio interno em Évora. Ana, feroz como o levante das águas, respondia: então eu vou contigo. Somos mais que amigas, somos alma gêmea, como as lendas das Mouras encantadas. Mas no fundo, o medo corroía. Faro, com sua beleza idílica, era uma prisão de olhares e tradições. A primavera irrompeu em Faro com a explosão de jasmins nas varandas e o retorno das andorinhas que teciam ninhos sob os arcos da Arco da Vila. Ana e Sofia, exaustas da clandestinidade, decidiram arriscar mais. Um fim de semana fingido como retiro de estudo na casa de praia de uma tia distante de Ana, em Tavira. Lá, entre dunas sussurrantes e o canto das cigarras, puderam ser elas mesmas. Caminhadas descalças pela areia, mãos dadas sem medo, conversas sobre o futuro que pintavam como um afresco renascentista. Eu, bióloga na reserva natural, tu, escritora com livros vendidos em Lisboa. E nós, livres para amar. Sofia, pela primeira vez, abriu seu coração sobre o pavor. Desde pequena, ouvia histórias de tias que desapareceram por amores errados. Mandadas para conventos no Alentejo, onde o silêncio é punição. Ana, com a resiliência de quem cresceu remendando redes rasgadas, contava de sua bisavó, uma contrabandista que navegava sob a lua para trazer sedas proibidas. Ela dizia que o amor verdadeiro é contrabando, escondido, mas valioso. Elas riam, mas o riso era frágil como as conchas pisadas na maré. De volta à cidade, o vendaval social atingiu força máxima. Miguel, o colega invejoso, espalhou o rumor como fogo em palha seca. Ana e Sofia são. Tu sabes, como aquelas americanas nos filmes. A escola, outrora refúgio, tornou-se arena. Professores desviavam olhares, colegas cochichavam nos corredores adornados com azulejos de cenas bíblicas. Dona Isabel, mãe de Sofia, convocou uma reunião familiar na sala de jantar, com crucifixos nas paredes como sentinelas. Confessa, filha. Este pecado mancha nossa casa, nossa fé. Sofia, olhos baixos, negou tudo, mas o tremor em sua voz traiu-a. Vai para o colégio em Évora. Lá aprenderás o caminho reto. Ana, ao saber pelo telefone, um sussurro entre soluços, sentiu o mundo ruir como as falésias erudidas pelo mar. Correu para a sede Faro, ajoelhando-se no confessionário frio, onde o padre, com voz rouca de fados não cantados, ouviu sua confissão velada. Padre, amo alguém que não devo. É pecado? Ele, com sabedoria envelhecida pelo vinho de mesa, respondeu: o amor é dom de Deus, filha. Mas o homem o torce com medo. Procura a misericórdia no teu coração. O conflito escalou numa noite de lua cheia, durante a romaria de Nossa Senhora da Encarnação. As ruas pulsavam com procissões, velas tremulando como estrelas caídas e o incenso misturando-se ao cheiro de castanhas assadas. Ana e Sofia se esgueiraram para o cemitério antigo, onde lápides cobertas de musgo contavam histórias de amores sepultados. Não posso ir para Évora sem ti, disse Sofia, o rosto iluminado pela luz prateada. Foge comigo. Para Espanha, para onde for. Ana hesitou, pensando no pai doente, nas redes que não se remendariam sozinhas. E se nos caçarem? Faro é pequena, os boatos viajam mais rápido que o vento. Foi então que veio a traição, não intencional, mas cortante como uma faca de descamar peixe. Sofia, pressionada pela mãe, confidenciou num diário que deixou aberto na mesa do quarto.
Dona Isabel o encontrou e o horror se espalhou. Telefonemas para o pai de Ana, visitas ao bispo local, conselhos de cura de um terapeuta conservador em Loulé. É uma fase, mas deve ser cortada pela raiz, decretou Dona Isabel, organizando uma intervenção na casa de Sofia, com parentes reunidos como um tribunal inquisitorial. Ana foi convocada, chegando de bicicleta sob chuva fina, o coração um tambor de guerra. Na sala, faces severas, a mãe de Sofia com o rosário entre os dedos, o tio pescador de Ana balançando a cabeça, primas murmurando orações. Isto acaba agora, proclamou Dona Isabel. Separem-se ou sofrem as consequências, escola nova, cidade nova, solidão. Sofia, pálida como estátua da Virgem na parede, olhou para Ana com olhos suplicantes. Mas o medo venceu. Mãe tem razão, Ana. É melhor assim. Pelo nosso bem. Aquelas palavras foram um golpe fatal. Ana, olhos marejados, saiu porta afora, correndo pelas ruas molhadas até a marina, onde barcos balançavam como almas perdidas. Lá, sozinha, gritou para o Mar Negro. Porquê, Sofia? Porquê nos trair? A traição não era de Sofia, mas da família, da sociedade, mas doía como se fosse dela. Dias passaram em silêncio, mensagens não respondidas, olhares evitados na escola, um vazio que engolia Faro inteira. Sofia, confinada em casa, chorava no quarto, o diário rasgado como seu coração. Eu te amo, mas o medo é maior, sussurrava para o espelho rachado. A ruptura era uma ferida aberta, sangrando saudade. Ana voltava às raízes, ajudando o pai nas pescarias ao amanhecer, onde o sol nascente prometia renascimentos. Mas à noite escrevia cartas não enviadas, versos de dor. Nas tuas ondas me afoguei, faro traiçoeira. O abismo crescia, mas sementes de resistência brotavam. Uma carta anônima de Sofia, deslizada sob a porta de Ana. Perdão. Encontra-me na ilha deserta, meia-noite de sábado. Não desisto de nós. O coração de Ana acelerou, era o fio de esperança numa tapeçaria rasgada. A meia-noite na ilha deserta era um segredo do universo, areia prateada sob a lua, o murmúrio das ondas como uma canção de ninar proibida e o céu estrelado como um manto de veludo negro cravejado de diamantes. Ana remou sozinha, o barco rangendo como ossos velhos, o coração um farol piscando entre pavor e anseio. Se for armadilha, que o mar me leve, pensou, mas a silhueta de Sofia à beira d'água, com um jail sobre os ombros, era real como o sal na pele. Elas se abraçaram sem palavras, o choro misturando-se ao vento. Eu não traí, Ana. Foi o medo da minha mãe, da igreja, de perder tudo, confessou Sofia, a voz rouca de noites insones. Ana, com mãos trêmulas, tocou seu rosto. E eu? Perdi-te a ti, que és meu tudo. Como curamos isto? Sentaram-se na areia, conchas espalhadas como relíquias do naufrágio, e Sofia contou tudo, o diário encontrado, as ameaças de deserdar, o terapeuta que falava de doença curável com pílulas e orações. Em Faro, o amor como nosso é fantasma, sussurrado em fados, mas nunca cantado em voz alta, disse Sofia, traçando corações na areia que as ondas logo levariam. Ana, revivendo as lições de sua avó fadista, respondeu, então seremos as fantasmas que assombram as tradições. Não fujo, Sofia. Guto. Naquela noite, sob as estrelas que testemunharam os descobrimentos, elas juraram proteção mútua. Tu me proteges do mar, eu te protejo da tempestade social. O plano nasceu ali, frágil como uma semente de pinheiro nas dunas. Confrontar as famílias, não com fúria, mas com verdade. Começaram devagar. Ana falou primeiro com o pai, numa manhã de pesca, o barco balançando na Ria Formosa. Pai, amo uma pessoa. Não um rapaz, mas Sofia. É puro como o teu amor pela mãe.
Ele parou de lançar a rede, o rosto enrugado pelo sol refletindo conflito, tradição versus o sangue de sua filha. O mar não julga, Ana. Mas os homens, sim. Se é amor verdadeiro, resiste às marés. Não era aprovação, mas uma trégua, o primeiro elo na corrente da coragem. Sofia, mais ousada agora, desafiou a mãe numa tarde de chá de camomila, o aroma calmante contrastando com a tensão. Mãe, Deus fez-me assim. Amo Ana como amas o pai, alma inteira. Dona Isabel, com o rosário apertado, chorou. É contra a lei de Deus, contra Portugal. Mas Sofia, com olhos firmes como as rochas da costa, rebateu. Portugal de Camões cantava amores impossíveis. Porque o meu seria diferente? A semente plantada, dúvidas na fé rígida. Enquanto isso, a escola tornava-se campo de batalha. Miguel, sentindo o vento mudar, tentou mais uma provocação. Ainda as vossas amigas especiais? Ana, com voz calma mas aço no olhar, respondeu na cantina lotada. Amor não é piada, Miguel. É o que te falta. O silêncio que se seguiu foi vitória pequena, mas ecoou como o sino da torre da escola. Amigas verdadeiras, como a quieta Maria que colecionava selos antigos, aproximaram-se. Se precisarem, estou aqui. Faro precisa de mais corações abertos. O verão de 2025 trouxe o Festival do Mar em Faro, com barcos enfeitados de flores e concertos de fado na marina. Ana e Sofia compareceram de mãos dadas, não escondidas, mas visíveis o suficiente para sussurros. O ar cheirava marisco grelhado e jasmim, e quando uma fadista cantou Estranha Forma de Vida, com voz rouca de Amália Rodrigues, elas dançaram devagar, corpos próximos mas castos, o mundo ao redor borrando em aprovação hesitante. Um vizinho idoso, com chapéu de palha, piscou. O amor é como o vinho do Douro, melhor quando envelhece na alma. Mas o alto trajo veio com a traição maior. O tio de Sofia, um homem influente na Câmara, descobriu o pacto e, temendo escândalo, espalhou boatos mais venenosos. Elas corrompem a juventude, mandem-nas para longe. A polícia local, pressionada por conservadores, ameaçou investigações por moralidade. Ana recebeu uma carta anônima, sai de Faro ou sofre. O medo retornou, garras afiadas, e Sofia, numa noite de pânico, sugeriu, talvez devamos ceder. Por agora. Ana recusou, o fogo da paixão reacendendo. Não. Protegemo-nos uma à outra, lembras? Vamos à imprensa local, ao grupo de apoio LGBT em Lisboa. Elas contactaram a Associação ILGA Portugal por e-mail secreto, recebendo palavras de encorajamento. Vocês não estão sozinhas. Faro pode ser conservadora, mas Portugal mudou, casamentos iguais desde 2010. A semente crescia, um encontro virtual com ativistas algarvios que compartilharam histórias de casais que navegaram tempestades semelhantes. A ruptura social atingiu pico numa missa dominical, onde o padre, influenciado pelos boatos, pregou sobre pecados da carne moderna. Sofia, sentada ao lado da mãe, levantou-se abruptamente. Padre, e o amor que não fere? Deus não é só julgamento. O escândalo foi imediato, murmúrios, olhares, mas também aplausos tímidos de jovens na congregação. Ana, do banco de trás, sorriu, proteção mútua em ação. O outono tingiu Faro de tons terrosos, com folhas de sobreiro caindo como confetes melancólicos nas praças. A coragem de Ana e Sofia havia rachado a casca da cidade, mas o cerco apertava. O tio de Sofia, Dom Manuel, um homem de bigode grisalho e ternos impecáveis, convocou uma reunião na sede da Junta de Freguesia, reunindo famílias e autoridades locais. Isto é uma afronta à moral algarvia, trovejou ele, batendo na mesa de madeira escura entalhada com motivos marinhos. Meninas, escolham separação ou exílio. Ana e Sofia entraram de mãos dadas, o ar carregado de incenso e tensão.
Não escolhemos nada além de nós mesmas, declarou Ana, voz firme como o ancorador da marina. Sofia, ao seu lado, acrescentou: o amor não é crime, o ódio, sim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Dom Manuel, rosto avermelhado como vinho tinto, amuou. Então sofram as consequências, sem apoio, sem futuro aqui. A traição se aprofundou quando Miguel, aliado do tio, sabotou o futuro escolar delas. Falsos relatórios de conduta imprópria enviados à Universidade de Coimbra, onde ambas haviam aplicado para cursos, Ana em letras, Sofia em biologia. As cartas de rejeição chegaram como punhais, devido a preocupações éticas. O desespero as consumiu. Sofia, numa noite chuvosa, correu para a casa de Ana, batendo à porta com punhos encharcados. Eles nos roubaram o sonho. Como lutamos agora? Ana, com braços abertos, puxou-a para dentro, o quarto iluminado por uma vela solitária tremulando como esperança. Sonhos não morrem, mudam de forma. Como as tartarugas que migram, mas voltam. Elas passaram a noite planejando contra-ataque, um blog anónimo, Vozes de Faro, onde postavam ensaios sobre amor quer na literatura portuguesa, de António Lobo Antunes a novas vozes algarvias. As palavras fluíam, em Faro, onde o mar beija a terra sem pudor, porque humanos não podem. A proteção mútua se manifestou em gestos pequenos, mas profundos. Ana levava refeições à casa de Sofia, disfarçadas de ajuda de estudo, enquanto Sofia remendava as roupas de Ana com pontos delicados, cada um beijo costurado. Elas se encontravam na Capela dos Ossos em Lagos, um lugar de caveiras empilhadas como lembrete da efemeridade. Se a morte não julga, porque os vivos julgam, ria Sofia, mas o riso era bálsamo. O apoio cresceu organicamente. Maria, a amiga das selos, formou um círculo pequeno, jovens de Faro cansados de silêncios, trocando livros proibidos como O Nome da Rosa e panfletos de direitos. Uma noite, numa taberna escondida no bairro antigo, com paredes forradas de azulejos de cenas de caça, elas organizaram o primeiro encontro arcobaleno, vinho de mesa, fados quer adaptados e confissões sussurradas. Vocês nos inspiram, disse um rapaz tímido, a sair do armário como o sol sai do mar. Mas o clímax irrompeu numa manifestação improvisada durante a feira de outubro, quando barracas de figos secos e damascos aromatizados enchiam o ar. Dom Manuel, sentindo o controle escorregar, convocou repórteres locais para expor o escândalo das meninas desviadas. Ana e Sofia, alertadas, contra-atacaram, subiram ao palco principal, microfones em punho, perante uma multidão boquiaberta. Faro é terra de descobridores, gritou Ana. Descobrimos que amor não tem gênero, só alma. Sofia continuou, protejam-nos como protegem as praias da erosão, com barreiras de compreensão. O tumulto foi caótico, aplausos misturados a vaias, câmaras piscando como vagalumes enfurecidos. Dom Manuel, furioso, tentou arrastá-las do palco, mas a multidão, mães com crianças nos ombros, pescadores de mãos calejadas, formou um escudo humano. Deixem-nas amar, ecoou uma voz anônima, e o coro cresceu como onda. A polícia interveio, mas não para prender, para proteger. Naquela noite, as manchetes de Sul Informação proclamavam: Juventude de Faro desafia tabus, amor vence preconceito. A traição do tio rachou sua própria família. A irmã dele, tia-avó de Sofia, uma viúva que secretamente lia romances lésbicos escondidos, confrontou: Tu és o traidor da humanidade, Manuel. Elas têm mais coragem que tu. O pai de Ana, vendo a filha no jornal, abraçou-a pela primeira vez sem reservas. Vai, filha. O mar aprova. Feridas ainda sangravam, mas a maré virava. Sofia recebeu uma bolsa alternativa da Universidade do Algarve, financiada por doadores anónimos tocados pelo manifesto. Ana, seus poemas viralizando online, atraiu olhares de editoras em Lisboa.
Juntas, elas caminhavam pela Ria Formosa, flamingos voando como bandeiras de liberdade. O inverno de 2025 chegou manso a Faro, com neblinas matinais que envolviam a cidade como um véu de mistério, suavizando as arestas das antigas muralhas. Ana e Sofia, agora faróis uma para a outra, navegavam as águas remanescentes do conflito com uma graça recém-conquistada. A traição de Dom Manuel havia-se voltado contra ele, boicotes silenciosos no mercado, onde feirantes viravam as costas a seus produtos, e uma petição online que reuniu 1000 assinaturas pela tolerância algarvia. Ele, isolado em sua vila de persianas fechadas, murmurava desculpas por carta, perdoai um velho tolo, enredado em teias antigas. As famílias, aos poucos, dobravam-se à evidência do amor delas, não com fanfarra, mas com aceitação quieta, como o mar que aceita a lua. Dona Isabel, após uma retira em Fátima onde rezou não por cura, mas por compreensão, convidou Ana para jantar. Come, filha. És bem-vinda como o sol no inverno. O pai de Ana, remendando redes com Sofia ao lado, grunhiu aprovação. Tens mãos firmes, rapariga. Como o amor verdadeiro. O amor delas, outrora escondido como contrabando nas noites de lua nova, agora florescia à luz do dia. Passeios pela Praia da Rocha, onde o vento levava ecos de risos, tardes no Museu Municipal, decifrando azulejos que contavam amores mouriscos sem julgamentos, noites de fado em tabernas onde cantavam duetos velados, vozes entrelaçadas como dedos. Tu és minha musa, minha concha, meu mar, sussurrava Ana, e Sofia respondia. E tu, minha âncora, minha gaivota, meu céu. O humanismo da jornada revelava-se nas pequenas vitórias. O círculo de apoio cresceu para um centro comunitário na antiga sinagoga de Faro, onde judeus sefarditas outrora fugiram da Inquisição, agora refúgio para almas perseguidas pelo preconceito. Ali, Ana lecionava oficinas de escrita, ensinando os jovens a dar voz aos silêncios. Sofia, palestras sobre ecossistemas frágeis, comparando-os a corações que protejam o que é raro ou perdem o equilíbrio. O clímax social passara, deixando cicatrizes que boaltificavam, como veias de quartzo em rocha. Uma noite de ano novo, na praça de touros vazia sob fogos que explodiam como promessas, elas trocaram votos não oficiais. Na saúde e na maré alta, na calmaria e na tempestade, protegerei-te com minha vida. O beijo que se seguiu foi casto, mas profundo, selo de uma união que Faro, aos poucos, abençoava. Anos depois, com Ana publicando Ondas Ocultas, um romance semi-autobiográfico que vendia como pão quente nas livrarias da Baixa, e Sofia liderando projetos de conservação na Ria Formosa, elas olhavam para trás com gratidão. O amor vencera não por milagre, mas por proteção mútua, mãos dadas contra o vendaval, corações ancorados no humanismo português, rico em saudade mas fértil em resiliência. Faro, com suas laranjeiras perenes e ondas eternas, sussurrava agora uma nova lenda, de duas meninas que transformaram pressão em ponte, ruptura em renascimento. E no ar, o fado cantava não de perda, mas de vitória, um amor que, como Portugal, navegava mares impossíveis para horizontes de luz.